Nessa noite eu queria trazer um tema que é um tema muito importante para todos nós seres humanos, porque diante desse assunto que eu vou trazer, todo ser humano um dia ele vai passar por esse processo. Então eu queria abordar alguns assuntos aqui e esse tema é sobre justificação. As pessoas elas gostam de dizer que que só Deus pode julgar, que Deus é juiz, que Deus é isso, Deus é aquilo, e isso daí eu concordo. Porque Deus, ele realmente é juiz e somente Deus pode julgar. Só que aí elas falam como se Deus fosse tipo assim um juiz, mas não que meio que não resolvesse algum processo de justiça, não exercesse juízo em talvez alguém que errou ou justificasse alguém que talvez tivesse feito o bem. Então eu queria trazer alguns assuntos para abordar a respeito disso. Eu separei um tema e no meio desse tema eu tirei alguns pontos com uns textos que eu achei interessante. O tema base é o Romanos 5, que eu vou estar lendo aqui. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peguei esse tema e estava analisando ele, e por meio dele eu separei alguns pontos em outros textos bíblicos, em outros livros, que eu acho interessante sobre Cristo como o justificador do ser humano. Nós vimos que Deus, como as pessoas gostam de dizer, é juiz. Só que elas esquecem que se Deus é um juiz, ou seja, então ele julga, ele condena, ele faz essas coisas. Devemos analisar isso. E também, se existe um juiz, existe o advogado para poder justificar ali os réus que foram até o tribunal de justiça ali de Deus. Nós vimos que Cristo, ele é considerado o único advogado que consegue justificar o ser humano. Vimos em Romanos aqui que nós, por meio da fé em Cristo, nós somos justificados e temos paz com Deus. Mas e se não fosse Cristo, o que aconteceria? Deus deixaria de ser juiz? Ele não julgaria mais? Não condenaria mais? Que é o que o juiz faz? Então vamos estar lendo aqui para nós podermos saber e analisar cada ponto disso. Eu separei alguns temas e o primeiro tema se encontra no livro de Romanos 5, do 10 ao 11. Eu vou estar lendo aqui para, se você tiver uma Bíblia aí que poder ir acompanhando, é bom. Mas se não tiver, não tem problema. Eu vou ler aqui para que todos possam entender. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós vimos nesse texto que ele considera nós como inimigos de Deus. Então, você para analisar um pouco. Imagina você chegar num tribunal de justiça e o juiz que vai te julgar, você é inimigo dele. Imagina a cena. Você está ali do juiz e você é inimigo do juiz. Quem poderia te justificar você sendo inimigo do juiz? Esse texto ele coloca Cristo como alguém que interfere, alguém que ele vai ali, conversa com o juiz, ele resolve a causa do réu. Vimos Cristo como um justificador. Porque vamos analisar um pouco. Por causa de que a gente somos justificados? Qual é o nosso erro ou o nosso ato que cometemos para que sejamos justificados por Cristo? Quando nós pecamos, nós automaticamente nós fizemos coisa fora da lei de Deus. Vamos usar um exemplo da nossa lei que existe nos dias de hoje. Se você pratica um crime, um roubo ou qualquer coisa assim, pela lei, você deve ser preso. E dependendo do crime, você ainda é condenado à morte. É que aqui no Brasil, acredito que não tenha pena de morte ainda, mas tem uns países que tem isso. Então, dependendo do crime que você comete, você é réu de morte. Então, quebrando a lei de Deus, você também se torna um devedor. E Deus, ele como um juiz, ele vai te cobrar, ele vai julgar você. Então é necessário um advogado. E qual é esse advogado para julgar a nossa causa com Deus, se nós seres humanos estamos na terra e Deus está lá no céu? Quem poderia pegar essa causa nossa e poder nos justificar? Poder estar fazendo a frente ali a nosso favor para nos justificar e nos trazer paz com Deus. É Cristo que faz esse papel.
esses textos ele está explicando que nós éramos inimigos de Deus. Quando pecamos, viramos inimigos de Deus, separados de Deus. Foi como se nós tivéssemos sido pegados assim e separados. Éramos junto com Deus, mas fomos separados pelo pecado. Então esse pecado ele trouxe uma consequência de separação e ainda de inimizade do homem e Deus. Então, ou seja, somos considerados inimigos de Deus antes de sermos justificados por Cristo. Aí imagina aí, você chega no tribunal, tá lá o juiz, tá o advogado e você é o réu. Imagina se você não tivesse esse advogado. O juiz entre você e o juiz é inimizade. Vocês são dois inimigos. Imagina, e o juiz tem poder para te condenar, para te lançar, no caso que é a lei de Deus, no inferno. Porque na nossa lei, a maior condenação, a maior pena da condenação é a morte. Mas no caso, quando é a lei de Deus, quando é o julgamento de Deus, a condenação do ser humano é ir ao inferno. Deus ele lança ele no inferno por condenação. Então imagina, se não tivesse esse advogado. E esse texto ele está ilustrando, mostrando isso daí, porque Cristo é o único que pode nos justificar. A gente podemos talvez correr para outros meios, talvez pelas boas obras, talvez intercedendo, talvez ali buscando outros santos, algumas outras coisas que pode talvez nos justificar. Mas aqui está deixando claro, só por meio de Cristo você é justificado perante a Deus. Sem Cristo, você de jeito nenhum você consegue ser justificado. E sem Cristo você é condenado, sem direito ao menos à audiência. Porque, que nenhum texto mesmo diz, aquele que crê no Filho de Deus é salvo. Porém, o que não crê já está condenado porque não crê no Filho de Deus. Então não tem nem julgamento mais, você já é condenado diretamente. E o segundo ponto foi o de Romanos 3:26, que eu achei interessante também, que ele visa muito isso daí. Que ele fala assim: tendo em vista a manifestação na sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, você não tem jeito, não tem para onde corre. E o único meio que você tem é Cristo. E Deus ele só aceita, que está nesse texto está falando, que ele só aceita a justificação se for por meio de Cristo, o Filho dele. Se for para outra pessoa ou outro meio que você usar, vai ser tudo em vão. Por mais que talvez você faça algumas coisas boas, isso daí não é reprovável. Isso daí é algo que é aceitável, mas na parte da justificação, só Cristo pode te justificar. Porque analisamos um pouco. Se você chegasse numa audiência, diante de um juiz, e talvez você visse que você ia ser condenado, e você visse que a sua pena era a pena de morte, você talvez poderia oferecer um dinheiro ao juiz, oferecer propina, alguma coisa assim para que ele pudesse te absolver desse caso. De modo algum esse juiz ia aceitar isso. Porque ali existe a justiça. E a justiça ela pede para ele julgar, o juiz julgar, segundo a justiça. Então você não teria como escapar. Não dava para você usar outros meios. Só o advogado seu poderia talvez ali tentar te justificar. O advogado que eu digo, o advogado humano. Mas no caso de Cristo, ele é quem te justifica. Se você crer no Filho de Deus e aceitá-lo como o Salvador da sua vida e viver uma vida nova em Cristo, você será justificado. E aí você será uma nova pessoa. E aí terá paz com Deus, que nem no Romanos 5 fala. Mas vamos analisar o contrário. E se não forem justificados? E se você não tiver o advogado? Então, é algo que é duro dizer, mas se você não tiver Cristo como seu justificador, o que vai restar é que o juiz vai te dar uma sentença de condenação, porque você cometeu um crime de pecado contra ele. Todo ser humano cometeu esse crime. E esse crime, ele é indispensável. Deus não vai dispensar ele. Deus vai cobrar ele. E a não ser que você seja justificado por Cristo, você estará andando para o seu processo de condenação. Então é por isso que é importante entendermos esse texto, porque Cristo é o único que nos justifica. É só Ele que consegue nos trazer paz, nos deixar ali livres ali da condenação, nos tornar livres ali da lei. Porque Cristo ele vai lá e ele, por meio da sua morte, da sua ressurreição, ele pagou o preço. Ele pagou esse preço dessa desobediência, que foi o pecado que nos trouxe esse crime perante Deus.
Esse pecado é um crime. E esse crime Cristo pagou por ele. Mas ele não pagou para o mundo para que o mundo estivesse todo tranquilo. Ele pagou para aquele que for justificado por ele. Então, ele é só ele é o único meio de te justificar. Vamos para o outro ponto que eu achei interessante também. Uns exemplos que eu tenho escrito aqui, que fala sobre ter a paz com Deus. Eu achei interessante, e esse texto ele está em Hebreus, que ele fala muito sobre isso também, que se encontra no Hebreus 10, do 19 em diante. Eu vou estar lendo, amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado, o corpo com água pura. Nós vimos que esse texto de Hebreus, ele cita um exemplo de como Cristo ele entrou no Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era um tabernáculo que foi construído uma vez aqui na terra por Moisés, mas foi como se tivesse copiado do original que está no céu. Mas vamos falar do original, porque é o que vai encaixar direito no que eu estou querendo dizer aqui. O original, que é esse tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que é um lugar que dentro desse tabernáculo, é onde Deus fica. E Cristo, ele, por meio da sua morte, ele entra nesse Santo dos Santos para advogar a causa daqueles que forem justificados por ele. Cristo ele é o sumo sacerdote. Então ele vai ali e ele vai representar aqueles que são justificados por ele perante Deus. É como se ele pegasse cada servo dele, cada nome de cada servo dele, e fosse ali interceder, rogar a Deus por ele, rogar para que Deus não o destrua, rogar para que Deus não o condene. Então Cristo ele é como se fosse um intercessor, e ele é, na verdade, um intercessor ali de lado de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos para poder interceder por nós e para poder apresentar ali a Deus sacrifício por nós. Então, vimos que Cristo ele tem um papel muito importante na salvação do homem. E sem Cristo, não há salvação nenhuma no ser humano. Talvez você fale, mas eu creio em Cristo. Mas eu acredito que Jesus morreu numa cruz. Isso é bom, mas só que a sua fé tem que ser uma fé que tenha um fundamento. Não tem como você chegar e falar, eu creio em Cristo, mas anda praticando coisas que a palavra de Cristo proíbe. Não tem como você dizer, eu acredito que o Filho de Deus morreu numa cruz, só por saber que alguém falou, e você não fazer nada a respeito, você sabendo que existe uma lei, existe algo que você deve seguir. Você vê que existia uma lei antigamente, e essa lei ela foi quebrada pelo pecado. O pecado desobedeceu à lei. E por isso que nós temos essa dívida com Deus, que é o nosso pecado. Então isso nos torna réu de morte, réu de condenação. E Cristo, ele entrou no Santo dos Santos para advogar essa causa. Cristo, ele entrou ali para poder interceder pelos santos, para poder ser o justificador de todos os santos, todos aqueles que aceitaram a ele como o salvador da sua vida. Aqueles que seguem ele de verdade. Não aqueles que falam que creem em Cristo, que tem ele como Senhor, mas andam de todo jeito. Mas aqueles que procuram conhecer a sua lei, andar com ele de verdade, como ele verdadeiramente quer. Esse sim, ele está lá em cima, intercedendo a Deus. Ele está lá em cima ali, justificando esses que são os servos dele. Então, por isso que podemos ver que sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há paz com Deus, e sem Cristo você está andando para a sua própria condenação ao inferno. Outro texto também que eu achei muito interessante é o do livro de João, 1 João 2:23. Está andando rápido para não ficar muito grande o vídeo. João 2:23. Diz assim:
todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, aqui já vimos mais uma comprovação, que a importância que é Cristo na vida do ser humano, e para que todo ser humano tenha Deus, tenha verdadeiramente Deus a seu favor e não Deus contra. Vimos no texto que nós lemos antes, que nós éramos considerados inimigos de Deus. Já nesse texto aqui, ele diz que todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Ou seja, então você ainda está sendo inimigo de Deus. Mas todo aquele que crê no Filho e confessa o Filho, então você também igualmente tem o Deus Pai. Então nós vimos que é algo que não tem como a gente, é um fundamento de fé, é a base da fé, que é Cristo. Se você tem uma fé e diz que crê em Cristo, se você tem uma fé que não te faz você procurar viver uma vida de acordo com a lei de Cristo, que é a palavra, então a sua fé, na verdade, ela não tem fundamento. É uma fé superficial, sabe, uma fé que você viu alguém falar e um dia resolveu adotar para você e dizer, eu acredito nisso daqui. A sua fé é dessa forma. Tem um livro de Tiago que ele fala assim, que os demônios, ele também crê em Deus. Só que eles fazem uma coisa, eles estremecem. Por que eles estremecem? Porque os demônios, antes deles se tornarem demônios, eram anjos. E eles viviam diante de Deus. Eles sabiam quem era Deus. Eles conheciam como era Deus e o poder de Deus, o tamanho que ele tinha. Então os demônios, hoje, nos dias de hoje, mesmo sendo mal, eles sabem quem é Deus e eles estremecem. E aí Tiago está querendo dar o exemplo de quê? Sabe de quê? Ele fala, vocês falam que tem fé, os demônios também creem. E eles estremecem. Ou seja, a sua fé tem que ter alguma coisa, tem que ter uma ação, um fruto, alguma coisa. A sua fé, que nem Tiago fala, a sua fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Então você tem que ter uma fé, mas automaticamente essa sua fé, ela tem que te impulsionar a mudar de vida, a viver uma vida que a lei de Cristo ela te pede para viver. Se você não tiver uma fé assim, a sua fé ela não é vã, a sua fé é vã e ela não serve para nada. E a fé é tão importante que ela te salva, porque por meio da sua fé você crê em Cristo e Cristo te justifica diante de Deus. Mas sem essa fé, a fé verdadeira, você não consegue ser salvo. A salvação não é alcançada por você. Outro exemplo que eu tava achando interessante é quando Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Quando ele fala que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ele está dizendo que ninguém chega até a Deus, ninguém vai até a salvação, se não for por meio dele. Ou seja, se não for por meio de Cristo, a humanidade está perdida. A humanidade toda está destinada ali à condenação. Então devemos tomar cuidado com essas coisas e analisar bem esses textos. Eu também pesquisei o significado de justificação no Google e ele me deu uma resposta aqui que eu achei interessante. Eu vou estar lendo aqui para que vocês saibam. A justificação é um conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Ou seja, Jesus, quando ele vai te justificar, ele vai ao seu favor, ele vai ali em defesa de você para poder te justificar diante de Deus por meio da morte dele ali. Porque você tem um pecado, todo ser humano tem pecado, e que nem a Bíblia mesmo diz, foram destituídos da glória de Deus. Só que esse pecado, ele é julgado se não for justificado. Esse pecado, quando você morrer, ele vai ser cobrado por Deus. Vai ter uma audiência, como se fosse uma audiência de uma causa, de um crime, alguma coisa assim. Esse pecado que todo ser humano tem, Deus vai cobrar ele. E Cristo, ele entra nessa causa como um justificador, como alguém que pagou esse preço e que te deixou livre dessa condenação. Então é necessário você entender que sem Cristo você está condenado. É necessário você entender que por meio de Cristo você está justificado, mas sem Cristo você está condenado. Você pode ser a pessoa mais boa desse mundo, pode fazer milhares de coisas boas nesse mundo, mas se não for justificado por Cristo, você será condenado no final. Talvez as pessoas usem aquele exemplo, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo,
Mas isso daí não é ruim, você ter feito isso. Isso é bom. Só que isso daí não vai te justificar para a salvação. Mesmo você tendo feito isso tudo, no final a condenação ainda te espera. Então, o que podemos aprender com essa passagem? É que a nossa justificação é por meio de Cristo. E sem ela, a gente está automaticamente condenados. Não existe esperança sem Cristo. Talvez a gente fale, mas Deus é comigo, eu sou filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa ser adotado por Cristo. Lembra que nós fomos separados de Deus pelo pecado? Então, enquanto estivermos nas condições de pecador, não há esperança, não há alegria. E o que nos espera é um terrível juízo de Deus, nos condenando ao inferno. Que você possa dar crédito a isso. Eu falo isso porque isso serviu para mim e serve. É importante para todo ser humano. E todo ser humano ele vai passar por esse julgamento. A diferença é quem vai ter Cristo como justificador e quem não vai ter. A boa notícia é que Cristo te justifica por meio da fé, você crendo nele. Mas se você não crê, se você não só crê, falar só apenas crer e dizer que crê, isso não vai resolver muita coisa. Você precisa crer e se a sua fé é verdadeira, ela vai te motivar a fazer coisas, fazer alguma coisa a respeito disso. Agora, se você fala crer e estou continuando no erro, isso não é fé. Isso daí é apenas uma superstição. Então, a nossa fé, ela pode sim nos salvar se ela for posta em Cristo. Mas se for posta em outras coisas também, em qualquer outra coisa além de Cristo, ela é uma fé vã e é uma fé que nunca vai ultrapassar nem o teto da nossa casa. Que você possa dar crédito a isso. Que isso não venha entrar no ouvido e sair no outro, porque isso daí é importante. Porque hoje nós não damos tanto crédito, mas no dia do juízo nós vamos se arrepender de não ter ouvido. Então que você possa dar valor e crédito agora. Quando você ouvir essa mensagem, que você já venha a pensar a respeito, pegar os textos que eu te falei, pesquisar, ler ali para ver, para analisar direitinho e procurar correr atrás disso daí. Procurar buscar solução, buscar ajuda. Porque aqueles que não foram justificados por Cristo, eles estão correndo perigo. Por que não estão correndo perigo? Por que estão correndo perigo? Porque a morte pode chegar antes dessa justificação. E você, depois que você morre, não tem mais justificação. A sua justificação é em vida, enquanto você está vivendo aqui. Se você não consertar a sua vida antes de você descer à sepultura, que é morrer, depois que acontecer isso, já não tem mais volta. E morreu você aqui, você estará comparecendo diante do tribunal de Deus. E o justificador, que é Cristo, não estará ao seu favor. E só restará apenas um juiz que ele irá apenas cobrar o pecado que você cometeu e irá te lançar no inferno, que é a nossa condenação, se não formos justificados. Que você venha dar crédito a isso. Isso é importante para mim, é importante para a humanidade, para todo mundo. Não existe alguém que está fora disso. Todo mundo está incluído nesse pacote. Então que cada um venha tomar cuidado, olhar esse texto, analisar, procurar essa solução. Cristo é a solução. Sem Ele, você não é justificado. Sem Ele, você está sendo inimigo de Deus. O próprio juiz é o próprio opositor contra você nesse dia. Que você possa dar crédito a isso e que isso possa te ajudar, que você possa fazer proveito desse texto. Porque você dando crédito a isso, você vai ver que você não fez escolha errada. Que você possa fazer proveito e que esse vídeo, se você também querer compartilhar esse vídeo, seria bom para mais pessoas saberem. Se você querer compartilhar nas suas redes sociais, é muito, muito bom, porque irá ajudar outras pessoas também. Mas você também dá crédito a isso. Leve a sério isso daí, porque isso daí não é brincadeira, não é eu que estou inventando. Eu estou tirando daqui de uma coisa que me ajudou, que é a palavra de Deus. Que você possa dar valor a isso.